E olha, na manhã de hoje, uma comissão de deputados estaduais foi conferir as denúncias de maus tratos a detentos no Presídio Estadual Metropolitano, o PEM, em Marituba. Sobre essa visita, vamos voltar a falar com a repórter Cássia Medeiros e ao vivo. Cássia, onde você está, Cássia? Pois não, minha querida, quais são as informações que tem sobre essa comissão e essa visita? Boa tarde, Dorivaldo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Essa visita foi uma iniciativa do deputado estadual do PSOL, Edmilson Rodrigues. A notícia, Dorivaldo, é que muitas das denúncias recebidas pelo parlamentar foram constatadas. Os detentos do Presídio Estadual Metropolitano estão vivendo sem as mínimas condições de higiene, sem receber atendimento médico adequado e ainda tendo que enfrentar o problema da superlotação, uma questão muito discutida aqui no Brasil Urgente. Eu vou falar agora com o deputado. Boa tarde, deputado, obrigada pela presença. O senhor estava me contando que ficou muito abismado do que viu no presídio. Eu queria que o senhor relatasse quais foram as piores situações que o senhor constatou lá. Cássia, Dorivaldo Belém, eu vou falar com vocês, mas é realmente chocante, porque são pessoas humanas que cometeram crime e estão pagando, mas muitas, são 207, por exemplo, que estão nos containers, em situação de provisoriedade, e não tem advogado. Alguns que precisam de colostomia, a bolsa de colostomia, não tem a bolsa, de modo que estão com as vísceras aparecendo. Tem pessoas com câncer, pessoas com hanseníase, portadores de HIV. Realmente é uma situação entristecedora, porque não são apenas aquelas pessoas humanas que estão pagando pena ou que estão presas sem ainda um julgamento. São os seus familiares que passam necessidades. E são os trabalhadores do sistema penal que correm risco, porque a superpopulação, então as pessoas não têm colchão, doentes, e numa situação de superlotação, é uma bomba a explodir a qualquer momento, e as vítimas serão os próprios detentos, mas também serão os trabalhadores do serviço público penitenciário, serão os diretores do sistema, que são pessoas de carreira sérias, mas que estão completamente sem condições de fazer alguma coisa, porque não tem poder de ordenar despesa, de mandar comprar com recursos um colchão. Então, há ideias de resolver o problema, só que a realidade é muito cruel e eu espero que em breve consigamos, com esta comissão, fazer um relatório, visitar os órgãos, o executivo, a justiça, para que hajam mais mutirões. O número de advogados da Defensoria Pública é muito pequeno, então nós queremos ver como ajudar para que reduza essa população carcerária. Pra você ter uma ideia, grande parte, se não a maioria, é constituída por jovens de 20 e poucos anos, de modo que é muito triste, perverso, é realmente uma situação explosiva e nós temos que buscar solução urgente para que o Pará não entre mais uma vez em manchetes negativas nacionais e internacionais. Agora, deputado, o sistema carcerário do Estado precisa passar por uma reforma urgentemente. A gente recentemente, inclusive, mostrou no Brasil Urgente, né, que uma comissão da OAB teria recebido as mesmas denúncias, inclusive de maus tratos. Eu imagino que os relatos que o senhor tenha ouvido por lá foram bastante chocantes. A gente tem 40 presídios no Estado, 12.331 presos para um sistema que comporta 7.200 pessoas. Como é que faz essa conta, deputado? Essa própria situação já é expressão de maltrato. Eu não vi, sinceramente, nenhum funcionário batendo, torturando. Mas na medida em que você tem um cidadão com as vísceras aparecendo e há 4 meses, um outro há 1 ano, sem receber tratamento, tem um que diz, era para eu ficar com 4 meses, fazer uma outra cirurgia e recolocar as vísceras para dentro e acabar com a colostomia. Mas como não há um esforço, então tem que envolver a saúde, a justiça, a advocacia pública, que tem funcionários muito sérios, mas insuficientes para atender uma superpopulação. Porque fala-se que há 500 lugares, mas há 608 presos. Então há uma superpopulação. Mas há informações que seriam apenas 360 vagas. De modo que, neste caso, seria uma superpopulação ainda mais significativa. De modo que é possível resolver. Não é uma situação fácil, mas é possível dar solução, mas depende do governo do Estado tomar decisão de priorizar a política penitenciária, não só para
modernizar as instalações, investir numa política de alimentação, de medicamento, de atendimento médico, mas também a Defensoria Pública e a Justiça. Tem 2 juízes, doutor José Augusto e doutor Cláudio Rendeiro, que são muito sérios, mas é um número muito grande de casos e a Justiça não está conseguindo, mesmo fazendo alguns mutirões, resolver atender a todos, de modo que nós podemos reduzir bruscamente o número de presos, muito bruscamente, se a Justiça tivesse, digamos, condição de aumentar o número de mutirões. A rigor. Agora, deputado, eu estive conversando com o superintendente da SUSIP recentemente, inclusive, ele me disse que existem 10 unidades prisionais que estão em processo de construção no estado e que um problema que a gente pôde perceber, 47% da população carcerária do estado são de presos provisórios, ou seja, a lentidão da justiça em julgar esses processos também acaba levando à superlotação, porque essas pessoas precisam ficar lá esperando esse julgamento, né? Quer dizer, é um ponto ainda que precisa ser discutido e resolvido. Ele não está totalmente errado, porque realmente ou a justiça é mais ágil ou nós teremos um problema cada vez mais grave. Mas a falta de uma política para redução de violência e a falta de estrutura realmente. Então tem alimentação sendo feita em condições precárias, tem rato passando às nossas vistas, ratos entrando nas celas e os presos tendo que colocar no gradil as suas toalhas para impedir que o rato, porque eles estão dormindo no chão e dormindo sem colchão. Então tudo isso, naturalmente, é responsabilidade do governador. Então não basta apresentar maquetes de que obras estão sendo construídas, as obras têm que ser realizadas. Recursos federais podem ser captados, mas o Estado tem que entrar com contrapartida e tem que ter vontade política para mudar o quadro. Agora, realmente, a Defensoria Pública tem que ser melhor aquinhoada, não só com recursos humanos e financeiros, para possibilitar. Você tem uma única advogada, a doutora Ana Isabel, para todo aquele setor. Então é impossível uma advogada atender centenas e centenas de presos. O que acontece? Só onde há containers, presos nos containers, são 207 em situação de prisão provisória, que já poderiam estar nas ruas, às vezes cometeram um furto e vai acabar se envolvendo em situações de violência, e pessoas que cometeram um erro acabaram se transformando em bandidos mesmo, e as famílias sofrem, e a violência, como ela é explosiva, ela pode acabar vitimando os servidores, agentes prisionais, a direção da penitenciária. Então, realmente, é uma situação de caos. Executivo, judiciário devem agir para minimizar o problema o quanto antes. Aí fica a pergunta, né, deputado? Como é que se ressocializa alguém dessa forma? O Dorivaldo quer fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer, Dorivaldo, estou ouvindo. Quais são as medidas a curto prazo? De imediato, o que reconhecer da situação deve ser feito? Deputado, o Dorivaldo Belém quer saber do senhor que medidas, né, que vocês vão tomar, já que vocês perceberam que essas denúncias foram comprovadas lá. Existe alguma coisa de prático que vai ser feito imediatamente para tentar resolver isso? Eu vou marcar audiência tanto com o Poder Judiciário, quanto com a Defensoria Pública e com o Executivo. Vou reunir a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia para fazer um esforço. No orçamento do Estado há de se ter recursos. Porque não adianta dizer que vai resolver problemas sem recurso. Não se compra colchão sem dinheiro. Não se garante comida de boa qualidade sem investimento. Não se constrói sem recursos. Então, tem que ser investido recursos. O orçamento tem que prever. Essa é uma responsabilidade da Assembleia Legislativa, mas naturalmente tem que ser dialogado com o governador do Estado, porque implica em despesa. E o governador, por ser o governador, é quem decide se isso vai ou não merecer mais investimento. Agora, o Poder Judiciário também vai ser procurado, porque os advogados, os juízes, João Augusto Oliveira Filho e o Cláudio, estão fazendo um trabalho importante, alguns mutirões. Em janeiro tem previsto um mutirão. Acontece que eles fazem para aqueles que têm advogado. Então, veja só, e só tem advogado quem já mereceu pena, inclusive, de modo que os que estão em situação de prisão provisória, que são algumas centenas, por não terem advogados, não podem ter uma decisão de justiça. Significa que você poderia ter 300 pessoas dentro de 2 meses fora da penitenciária. Não são pessoas que cometeram assassinato, assaltos de grande porte, não. Uma pessoa que foi flagrada às vezes com um cigarro de maconha,
e foi colocado ali como traficante. Se ele prova que era apenas o usuário, ele pode estar fora, que fez um furto. Então, é possível reduzir em 200, 300 no número da população carcerária, se houver um grande mutirão. Para isso, Defensoria Pública entrar com advogados em número maior e a Justiça fazer o mutirão para julgar, envolvendo mais juízes, além dos que estão trabalhando, e o investimento para infraestrutura, para compra de alimentação digna. E, olha, para você ter uma ideia, tem cursos profissionalizantes, marcenaria, fabricação de pães, os próprios presos estão trabalhando. Mas por que não tem mais trabalhando? Porque não há recursos. E estão pagando apenas R$100 e poucos por mês. De modo que é muito pouco investimento, falta vontade política para resolver. Obrigada, deputado, pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Dorivaldo, não é à toa que o ministro da Justiça disse que preferia morrer do que ficar preso no Brasil, né? Para você ter uma ideia que a situação não é nada boa, não. É isso mesmo, Cássia. E é uma vergonha quando o ministro da Justiça, se agradeço o deputado, está de parabéns pela iniciativa, porque cabe ao parlamento estadual, aos deputados estaduais, fiscalizarem como é que andam os organismos do executivo, como é que anda sendo as ações em todos os campos de obrigação do Estado, seja na saúde, na segurança, na educação. De parabéns o deputado e sua comissão.